Oi, eu sou a Rebeca e eu vou fazer a introdução do trabalho sobre a crise do totalitarismo. Para começar, vamos falar sobre as tendências autoritárias. A Primeira Guerra Mundial havia acabado e suas consequências chegaram. Enquanto os italianos, espanhóis e alemães viram o surgimento de ideologias políticas antidemocráticas, os ingleses, estadunidenses e franceses quiseram manter uma orientação democrática e liberalista, mas não conseguiram escapar de uma crise capitalista. Vale destacar que foi o liberalismo extremo que causou a crise econômica nos Estados Unidos. Esse momento da crise ficou conhecido como a crise de 1929. Diversos países sofreram economicamente por conta da destruição e dos gastos do conflito. Então, várias nações europeias passaram a conviver com partidos de extrema-direita. Dentre eles, os principais foram a Alemanha, com o partido nazista, e a Itália, com o partido fascista. Tiveram outros países também que viveram diferentes formas de totalitarismo. É muito interessante destacar que a população apoiava esses governos totalitários, pois eles estavam na miséria e com medo de morrer. E esses governos tinham a proposta de reerguer a nação e também gerar empregos. As características de um Estado totalitário são presença forte do Estado, onde o governo é a fonte que define e executa as políticas públicas. O interesse da nação está sempre acima do individual. Não tem participação do cidadão, nem indireta ou direta. Também temos o monopartidarismo e a censura, pois os meios de comunicação são instrumentos do Estado. Desde cedo, há uma crítica implantada na mente do cidadão. O Estado constrói uma mentalidade contra os movimentos opositores dos cidadãos. O líder é a autoridade suprema, pois a esperança está sempre nele. Geralmente, o período em que o líder fica no comando ganha o seu nome de título, como, por exemplo, stalinismo, que ocorreu na União Soviética. Para termos uma noção do poder que os comandantes tinham, na Itália, o comandante falava que o povo deveria amar a Deus, mas que deveriam saber que a autoridade suprema era o comandante. Temos também o nacionalismo extremado, principalmente nessa época, pois o objetivo era reconstruir o orgulho nacional, que foi muito abalado na Primeira Guerra Mundial. E o militarismo, que a maioria dos líderes totalitários tinham alta patente militar. Bom, professor, aqui é o Léo e eu vou falar sobre a Itália fascista. Após o fim da Primeira Guerra, a Itália saiu com um prejuízo enorme, pois as promessas feitas pelos aliados não foram totalmente cumpridas e o país adquiriu muitas dívidas. Com essas consequências, a população estava descrente do governo, o que fez com que alguns grupos passassem a pensar em fazer uma revolução comunista, baseada nos padrões da Revolução Russa. Por conta disso, os anos de 1919 e 1920 estavam repletos de greves e manifestações buscando essas revoluções. E em março de 1919 surgiu o Fasci Italiani de Combatimento, que era um grupo de ex-combatentes da Primeira Guerra criado por Benito Mussolini. Esse grupo ficou conhecido como Camisas Negras e mais tarde ficou conhecido como o grupo responsável pelo regime fascista. Antes de formar esse grupo, Benito Mussolini fazia parte de um partido socialista e apoiava a entrada da Itália na guerra. Como este partido socialista discordava de suas ideias, ele foi expulso. E o grupo formado por Mussolini, os Camisas Negras, passou a suprimir esses socialistas como forma de vingança por não terem apoiado a participação da Itália na guerra. E esse grupo, como eu disse, formou o movimento fascista. E por eles serem contra os socialistas, receberam apoio da classe média e da burguesia, pois assim eles teriam mais liberdade para completar seus processos. As principais características do fascismo são o nacionalismo exagerado, antiliberalismo e antidemocraticismo. O Partido Fascista é formado em 1921 e era um intermédio entre o comunismo e o capitalismo liberal. A ideia inicial do Partido Fascista era algo mais progressista, porém, para receber mais apoio da população, foi necessário implementar algumas ideias mais conservadoras para que houvesse esse intermédio e que houvesse um apoio maior da população. Em outubro de 1922, ocorre a Marcha sobre Roma, fazendo Mussolini se tornar o primeiro-ministro, onde os camisas negras forçaram o rei
a colocar o Mussolini como primeiro-ministro. Caso isso não ocorresse, seria possível ocorrer uma guerra civil dentro da Itália. E o Partido Fascista venceu as eleições em 1924, fraudando os votos e sendo denunciado por Giacomo Matteotti, que foi assassinado por ordens de Mussolini, que aplicou censura em seu governo. Para ter mais poder na ditadura, Mussolini recebeu o apoio da Igreja, assim tornando o Vaticano autônomo e reconhecendo o catolicismo como religião oficial da Itália, para que a Igreja Católica apoiasse o seu governo. Já em 1938, Mussolini se alia com Hitler e implanta leis antissemitas na Itália. Após a Segunda Guerra Mundial, após a Itália sofrer tantas derrotas nessa guerra, Mussolini perde seu poder e também o seu cargo, e acaba sendo morto em 1945 por antifascistas, assim acabando totalmente com o regime fascista na Itália. Oi, meu nome é Heloísa Guerra e eu vou falar sobre a Espanha franquista. Próximo da Segunda Guerra Mundial, um outro regime de direita tomou lugar na Espanha, e foi um acontecimento histórico porque marcou a ascensão do fascismo espanhol, que foi a Guerra Civil Espanhola. Ela foi considerada um tipo de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. E aí, depois do domínio napoleônico, durante a Era das Restaurações, a monarquia ela foi restaurada. Então, até o final daquele século, a nação ela teve que aguentar muitas revoltas, crises e movimentos separatistas, rendendo à Espanha 4 constituições. Porém, nenhuma das constituições solucionaram os problemas. Então, uma primeira república chegou a ser proclamada, porém, logo depois ela foi substituída pela monarquia. O governo espanhol, então, ele sofreu grande interferência dos militares nas primeiras décadas do século XX, que tentavam controlar o crescimento dos movimentos de esquerda. A república, então, ela foi proclamada pela segunda vez, porém a estabilidade permaneceu como da primeira. Na década de 1930, ficou claro 2 blocos políticos que disputavam o poder. De um lado, a Falange, que era apoiada pela burguesia. Então, a maioria dos militares, a Igreja Católica, e com características nacionalistas e de direita, e de outro lado, a Frente Popular, que era apoiada por vários grupos separatistas, entre eles os republicanos e os socialistas. Em 1936, esse grupo cresceu muito, chegando ao poder central. A vitória da Frente Popular, então, ela trouxe mais liberdade para aqueles que se diziam militantes ou simpatizantes dos mais variados movimentos de esquerda. Algumas ações de cunho mais radical começaram a acontecer. Então, igrejas foram queimadas, comércios foram saqueados, pessoas foram assassinadas, etc. E o governo não fez nada para impedir isso. E com esse posicionamento, as forças de direita se organizaram sob o comando do general Francisco Franco e reagiram num processo que levou a Espanha a uma guerra civil. O general Franco ele iniciou uma ação de insubordinação e desafiou o governo a agir, recebendo apoio de várias expressões da direita espanhola, externamente de fascistas e nazistas. A Frente Popular também recebeu apoio das massas camponesas e operárias espanholas, além do apoio externo da União Soviética, que enviava ajuda e incentivava grupos socialistas ao redor do mundo a fazerem o mesmo. Oi, eu sou a Sara e eu vou falar sobre a Alemanha nazista. O período histórico dessa fase é o período logo após a Primeira Guerra Mundial. Boa parte da Europa se encontrava em frangalhos após a guerra e a Alemanha demorou muito para conseguir se restituir, principalmente por causa das imposições do Tratado de Versalhes, que restringia bastante a liberdade do país. Nessa época foi instituída a República de Weimar, conhecida assim por causa do seu principal líder. Era uma república com traços liberais, porém não tinha nenhuma atenção aos problemas sociais que o país enfrentava na época. Então a sociedade estava sofrendo diversos problemas e o governo não estava auxiliando com isso. Por isso surgiram muitos partidos de esquerda que iam de acordo com os ideais da Revolução Russa, os ideais socialistas. Por isso o governo, a república ficou muito assustada, com muito medo, e naquela época havia um medo muito grande de que o socialismo tomasse os países. Por isso eles incentivaram a criação de partidos de extrema direita que fossem militarizados. Um exemplo deles é o que conhecemos como o Partido Nazista, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido era composto em boa parte por ex-combatentes da Primeira Guerra, mas havia diversos adeptos, com seu principal líder como Adolf Hitler, e esse partido realizava ações
de cassação aos esquerdistas, às pessoas que realizavam os protestos em prol da sociedade. Houve um período onde a inflação foi extremamente alta, porque a Alemanha não estava seguindo alguns pontos do Tratado de Versalhes. Por isso, eles sofreram uma intervenção francesa. Isso fez com que os preços fossem exorbitantes, e por isso, com os problemas sociais que aumentavam, aumentou também a quantidade de partidos de esquerda que iam a favor, tentando auxiliar nesses problemas sociais. Houve uma recessão em 1930, que aconteceu logo após a crise de 1929, porém, em 1929, o país foi relativamente estável, graças ao auxílio, ao projeto que os Estados Unidos criou de auxílio econômico para os demais países que foram afetados pela crise. Porém, durante 1930, os problemas sociais se multiplicaram e, com eles, os partidos de esquerda e também a quantidade de pessoas dentro do partido nazista que caçavam os esquerdistas. O partido nazista tentou um golpe de Estado neste período, porém não foi bem sucedido, o que sucedeu até na prisão de Adolf Hitler, que foi quando ele escreveu o seu livro Minha Luta, que é muito conhecido. Mas, depois de muita pressão que eles aplicaram, em 1932, houve uma eleição parlamentarista. E durante essa eleição, eles conseguiram algumas posições dentro do governo, porém, o presidente da época, ele queria se manter imparcial entre as duas, mas ele não conseguiu, e ao final ele se rendeu às pressões e colocou Hitler como seu chanceler. Depois disso, o Partido Nazista só saiu do poder da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Durante seu poder, durante a sua posição no governo, Hitler tomou diversas medidas em nome do Partido Nazista que foram muito extremas. E as principais delas são o racismo extremo com pessoas, principalmente negras, que não são da raça ariana, não alemãs também, e principalmente o antissemismo, que era o racismo contra os judeus, que inclusive foi o que gerou o Holocausto, onde milhões de judeus foram mortos, assassinados em campos de concentração. Outras medidas, além do totalitarismo, também são o militarismo extremo, era fortemente anticomunista, a união dos povos de origem germânica, forte nacionalismo e expansionismo alemão. E é interessante ressaltar que nesse período houve um grande crescimento dentro da Alemanha, economicamente falando. Isso devido aos programas públicos que foram criados pelo governo e também a reinserção da Alemanha dentro da industrialização, o que fez com que eles fossem um país muito importante industrialmente novamente. Bom, eu vou estar falando da crise de 1929, que também ficou conhecida como Grande Depressão, e atingiu o capitalismo internacional. E também teve a decadência do liberalismo econômico. Os Estados Unidos, antes da crise, até da Primeira Guerra Mundial, ele já ocupava o posto de maior economia do mundo. E após a guerra fez com que isso apenas se acentuasse a sua posição de potência econômica. Devido à grande euforia, da economia e o avanço de consumo de mercadorias, fez com que fosse criado uma frase, o estilo de vida americano, que se formos analisar, é um estilo de vida muito de consumismo, de ganância, que se tem na cultura dos estadunidenses, E isso se dá muito pela época. Os Estados Unidos foi responsável por 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. E isso é uma coisa muito grande, um número muito grande. E eles também eram responsáveis por 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Os Estados Unidos também conseguiu uma taxa de desemprego de 4%. E a produção de automóveis no país aumentou 32%. Esses foram números, muito importantes na época. E também o seu faturamento comercial quintuplicou na época, coisa que é absurda, de quanto a economia estava crescendo naquela época. As pessoas começaram a investir no mercado financeiro, fazendo com que disparasse a especulação monetária.
Os investimentos nas ações de empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram um salto considerável. O sentido da especulação financeira está relacionado com que as pessoas que compravam as ações na Bolsa estavam esperando com que essas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. E este processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores. Então, fez com que criasse um falso cenário de prosperidade financeira. Isso acabou resultando na quebra da economia americana, consequentemente na quebra da Bolsa de Nova York. Então, esse aumento na produção, no entanto, não foi comparado ao aumentos salariais. E isso fez com que as pessoas não tivessem dinheiro e nem condições assim para absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Então, tinha muita mercadoria para pouca venda. Então, nem o próprio país e nem as exportações estavam dando conta de tanta coisa que estava sendo produzida. E com isso abalou a esperança de rápida prosperidade que muitos tinham nas ações de empresas americanas. E fez com que milhares de pessoas resolvessem vender as suas ações. E muitas pessoas, no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, decidiu vender as suas ações. Foi cerca de 12 milhões de ações colocadas à venda. E no dia 28, mais de 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Isso imediatamente fez com que o valor das ações despencasse e bilhões de dólares simplesmente desaparecessem. E a economia americana quebrou. Com isso, muitas consequências aconteceram, como o PIB dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. O seu desemprego, que era de 4%, chegou a 27%. A diminuição de importações caiu para 70%, de exportações caíram 50%. Então, milhares de empresas e bancos entraram em falências devido a essa quebra na Bolsa de Nova York. Não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, fez com que a quebra da Bolsa de Nova York tivesse algum impacto. E no Brasil a consequência foi a produção de café, que na época quem era o presidente era o Getúlio Vargas, e que aconteceu muito parecido com os Estados Unidos, né? Houve muita produção de café para pouco consumo. Então, para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra de sacas que estavam ali paradas, para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo foram incendiadas, né, o que foi uma prática que estendeu durante 13 anos, que teve o resultado de destruição de 78,2 milhões de sacas de café perdidas no Brasil. O Fordismo e o Toyotismo também tiveram um papel muito importante nisso, já que eles foram movimentos que alavancou essa ideia de superprodução, né, de querer ter mais produção do que mão de obra. Então, eles também foram muito importantes nessa época, porque eles que trouxeram esse conceito de superprodução e fez com que os Estados Unidos crescesse tanto economicamente, mas logo em seguida teve essa quebra na Bolsa de Valores. Mas os Estados Unidos, só depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu com que a sua economia voltasse um pouco do que era antes da crise e conseguiu seu posto como a maior potência econômica mundialmente.